entender o lance do alienígena, né? Dessa reptilianos, toda essa. O que é isso? Como que é essa É, pegada? é, eu cheguei a fazer essa sim. pergunta para o Edson Boaventura, que ele é da Uhum, ufologia, tá. e eu falei sobre as pessoas misturam ufologia Uhum, com crenças religiosas e coisas do tipo. sim. Ele falou: Ah, isso aí eu não acredito, eu acredito no que eu posso ver, eu posso avistar um OVNI, eu posso não sei o quê. Uhum, Mas o resto, para mim, são crenças. Eu sim. queria que você falasse um pouco do que você Eu tem de acredito fé. nas duas coisas. Eu É, sou do grupo que acredita em tudo, é. né? Você acredita em vida inteligente fora da Eu Terra? acredito, É. eu acredito. Inteligente ou. Inteligente, mesmo É, porque eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte imaginar que só a Terra teria se sim, desenvolvido e só o tipo de inteligência humana teria se desenvolvido. Podia ser uma inteligência de um golfinho, sim. ou uma forma de vida parecida com um macaco, parecido com um polvo, poderia de repente ter seguido outra linha de desenvolvimento. Então, a partir do momento eu acredito que tem vida, pode ser bactéria e companhia, tem Que isso aí vida. é muito provável, né? É, É, tem vida, assim, sim. tem, Tá vendo no tem fundo do oceano, tipo, o que acontece? Na minha concepção, tá? Existem seres físicos. Eu não posso te falar como eles são, porque eu não vejo fisicamente. E existem esses seres que são de dimensões elevadas e que eles têm uma roupagem diferente, como se fossem de alienígenas. Como que funciona? Se você, por exemplo, pegar uma nave e for lá para Marte, você não vai ver um marciano nesta linha de tempo e espaço, mas numa linha de tempo e espaço diferente, que é um outro nível de consciência, pode existir um marciano. uhum. É isso que a gente chama de seres multidimensionais. São seres que atingiram, eles usam roupagens diferentes, mas então, por exemplo, se você pega uma nave, vai lá para Sirius, vamos fazer exploração em Sirius. Sirius é uma estrela. Dentro dessa estrela tem os planetas que eles chamam de Sirius A, Sirius B, Sirius C. E lá existem esses seres multidimensionais, mas não é nessa linha de tempo. Não é nesse nosso nível de consciência. Então, eles têm uma roupagem que seria o alienígena, mas que é um ser multidimensional, mas é uma roupagem que não necessariamente é física, é uma roupagem espiritualista. O que que eu acredito muito? Que esses seres, eles são muito mais inteligentes do que nós, e muito mais evoluídos no sentido de sentimentos do que nós. Então eles não têm a vaidade e o ego de precisar se transparecer, a se apresentar como eles realmente são. Mesmo porque eles não precisam mais de matéria, então eles são puro espírito. Um anjo, por exemplo, ele não precisa vestir uma roupa. Eu tô aqui com a minha asinha bonitinho, com o meu escudo Aham. e companhia. É uma grande bola de luz. Um ser multidimensional que a gente chama um siriano, um pleiadiano, ele não precisa aparecer fisicamente, ele é um espírito. Então, eventualmente, tem até pessoas que têm contato com esses seres, mas eles não têm consciência, porque eles não se apresentam dessa forma, mas a gente percebe pela vibração, a gente percebe pela essência, pela mensagem, o tipo de mensagem. E esses seres estão entre nós há muitos anos já. Só que eles não precisam estar fisicamente. Eles podem estar vestidos, por exemplo, você vai para Umbanda, eles podem estar ali se aparecendo como um caboclo. Só que na verdade é um desses seres que teria uma roupagem alienígena. Você vai num centro espírita, ele está aparecendo como um mentor, só que é uma roupagem desses seres que seriam alienígenas. O que que seria um alienígena nessa minha concepção de multidimensional? São planetas, civilizações que já viveram tudo isso que a gente está vivendo. Sabe essa passagem que a gente vai ter de transcender a matéria, de transcender a consciência, de transcender a quarta dimensão, que é aquela dimensão reencarnatória dos espíritos e companhia, eles já transcenderam isso. Então, é uma civilização que está ali, ó, há milhares de anos na nossa frente, como se eles fossem os nossos grandes irmãos mais velhos. Só que eles retornam para nos ajudar. Como? Como se fosse uma projeção de pensamento. Porque a nossa linha de tempo e espaço é diferente da deles. É assim que Você eles fala, eu fico lembrando de filme, o Interestelar. mais ou menos eu acho que muito dos filmes de os seres, pelo menos, né, a gente chama de seres, eles falam que muito das inspirações de filmes vêm da realidade, do que aconteceu até nas civilizações deles, algumas guerras, umas provações que eles passaram, inspiraram filmes que a gente tem contato hoje. Aham. Mas você acredita, então, que entre a gente há seres Eu de acredito. outros planetas, não tipo MIB, incorporado e. Eu acredito que, assim, encarnados como humanos, Aham. que Mas vivendo não uma que tomou a alma de experiência alguém, tipo, dá aqui sua alma que eu vou ficar com ela. tem os Sim? entrantes, tem. Como que é isso? Tem sim, é meio que um acordo de alma, sai a sua e fica a minha. Show. Posso entrar Ladrão, numa polêmica? ladrão de alma, por favor. Ladrão, mas Vou entrar numa quase como polêmica. se fosse uma possessão.
É? É, o que os antigos falavam: Mas a "Ah, você pessoa tem era boazinha, aí de tem repente ficou companhia", é. tipo E Breaking tem Bad, o cara tem virou malvado. acordos de alma mesmo, que a pessoa vai viver um período e depois ela cede o corpo pra outra alma habitar. Porque, Aham, gente, corpo é carbono, corpo não é teu, sim. corpo é carbono, o que é você é a tua alma, é a tua consciência, a gente tem que ter essa consciência. Isso aqui, gente, não serve pra nada. Isso aqui vai morrer, vai virar cinza mesmo, Pois é é. um grande carbono, não vai funcionar. Agora a tua alma não, e a tua alma não tem roupagem, da mesma forma que esses seres não têm uma roupagem. Então, o que eu acredito é que tem essa guerra de luz e sombras, de seres negativados e de seres que seriam da confederação da luz, que é os que veem os bonzinhos e os mauzinhos, na verdade. Polêmica da Vivi. A polêmica da Vivi, na verdade dizem que a rainha Elizabeth, ela era uma reptiliana. Eu não sei, gente. Você sabe que eles nunca me eu já tentei fazer essa pergunta diversas vezes, tá. Aí quem são os reptilianos? Eu queria saber, os que estão exercendo poderes e companhia, não só os reptilianos, como outras origens, draconianos e companhia. Eles nunca me falam. Eles me falam que eles não vão me contar porque eu sou fofoqueira. Eu ia contar pra alguém, realmente, eu não ia resistir, eu ia contar pra alguém. É. Eu não ia conseguir segurar essa informação. Imagina, você sabe que é, eu não ia, eu ia contar. E segundo, porque eles falam que a gente não tem maturidade pra saber, que nós somos como se fossem bebês, né, Será são que o Silvio criancinhas. Santos também é um Acho que não. não? Porque o que acontece, se você sabe que é um reptiliano, fala assim: "Ah, aquela pessoa é um ser negativado que tá aqui pra escravizar e levar todo mundo dentro de um padrão sombrio e exercer um poder e uma escravidão sobre o humano". Se olhar ele com os mesmos olhos, Não. e às vezes não é quem a gente imagina, É. porque os sombrios são inteligentes, é isso que a gente tem que entender. A gente sempre tem aquela impressão, a gente tem o hábito de imaginar que um ser da sombra é aquele demônio horroroso, que é perverso, que é louco, que é faminto e companhia. Muito pelo contrário, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente sutis. Os reptilianos são um pouquinho mais agressivos, draconianos também, mas o ser sombrio em geral, esses que são a inteligência das sombras, eles são extremamente educados, eles são extremamente gentis, assim, no sentido de respeitar Já pra te enganar, né? para enganar, porque Aham, o engodo faz parte da habilidade natural eles aham. são extremamente resilientes, persistentes, porque eles não desistem. Eles não desistem. Então, por exemplo, nessa luta, eles ficam ali, esperando, baixou a vibração, eles vão lá e atacam. Então eles são muito persistentes e eles respeitam a ordem, eles têm um código. É muito engraçado isso. A gente sempre acha que ser negativo fala: "Não, eles fazem o que quiser", como a gente pensa neles às vezes como um grande exército de gafanhotos, né, que vai, entra e sai, muito pelo contrário, eles respeitam uma regra, eles respeitam um código, que também eles respeitam, eles também têm que respeitar a lei do universo, gente, não dá, ninguém é solto, sozinho, Então, livre estou pra na você na pra no você universo. estar mais suscetível a isso, você tem que estar de guarda baixa na questão, Do emocional e energético. Exatamente, aí você tem a chance de sofrer um tipo ataque, assim, você tá ou de ser depressivo, você tá enganado. Porque o que acontece? Lembra, energia não mente. Então pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser aquela pessoa que é um líder espetacular, uhum. que todo mundo adora, só que você consegue perceber se aquele ser é bom ou não, se você estiver alinhado com a sua essência, com a tua espiritualidade, por isso que a energia não mente. Eles não falam, mas é que eu falo, eu não vou ficar olhando e falar: "Ah, deixa eu ver aqui quem é quem", porque eles falaram que eu não posso saber, eu não posso saber, mas tem muitos governantes que são desse lado das sombras.